A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Charles Julian e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade no estudo do Sermão do Monte. Hoje a gente vamos estar vendo Mateus 6, versículo de 5 a 15. Nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando do 5 ao 8, e na sequência vamos ter outro vídeo com o restante. E esse estudo, irmão, só para vocês terem conhecimento, nós temos um A-Group, né? É um grupo de casais da nossa igreja, onde a gente se reúne semanalmente para fazer um estudo, né? E é onde estamos agora também. Então, eu estou aproveitando que passamos a semana estudando sobre o assunto para trazer esse vídeo para compartilhar com os irmãos. Então, como um bom pai, o Senhor cuida dos seus filhos, em todos os detalhes, e continua a nos ensinar como devemos agir, e no caso de hoje, como devemos orar, né? Então o Senhor inicia a porção da palavra chamando a atenção para duas situações, que é a hipocrisia e a vã repetição. Depois ele vai dividir a porção seguinte também em duas partes, que são os três primeiros pedidos, que vai ter a ver com Deus, e outros três pedidos que vai ter a ver conosco, né? E vai terminar colocando uma condição que, se não perdoarmos as pessoas, o Senhor também não vai ouvir as nossas orações. Mas aí vamos para essa primeira parte, que vai ser dos versículos 5 ao 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que vos peça. Né? Então ele inicia, né, dizendo e quando. Essa palavra quando, ela nos diz que o Senhor já pressupõe que a gente vai orar, né? Se não fosse isso, ele dizer se orares, mas ele diz quando. Então, nós realmente devemos orar porque o Senhor espera isso de nós, né? A Bíblia ela não vai falar sobre tempo. Ela não vai dizer que você tem que orar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, meio-dia. Não. Mas em muitas passagens a gente vai encontrar que tem que orar sem cessar, o tempo todo, dia e noite. Um exemplo vai estar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: Orai sem cessar. O Salmo 1, versículo 2 diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1,8 vai dizer: Não cesseis de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? E o Salmo 119, versículo 97, que diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então a gente não vai ficar trancado no quarto, vai ficar no quarto o tempo todo orando. Não, mas no nosso dia a dia, nas diversas situações que acontecem, a gente pode estar sim meditando na palavra do Senhor, e vai ter diversas situações que a gente vai estar orando. Por exemplo, se alguém chegar e dizer algo que você não se agradou, ou lhe xingar, enfim, algo do tipo, né, você não vai, né, você vai meditar na palavra, você vai ver que vai lembrar que não é para pagar o mal com o mal, né, e vai orar por aquela pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa, ela não está enxergando a situação do jeito que a situação ela também não tem conhecimento da tua palavra. Abra seus olhos, tira o véu dos seus corações, né? Enfim, você vai ter muitas situações pela qual você vai ter motivos para orar no seu dia a dia, né?
Aí depois ele vai tratar a questão da hipocrisia, né? Então, o que é ser hipócrita, né? É esconder algo atrás de algo, de alguma coisa. Os atores do teatro antigo usavam máscaras, eles colocavam aquelas máscaras com um pauzinho, né? Às vezes tinha um sorriso na frente, às vezes o ator podia até estar triste e passando por alguma situação, mas ele estava demonstrando que estava feliz, né? Então esses atores eram chamados de hipócritas, né? E essa demonstrava alguma coisa que realmente não era o que estava acontecendo. Então o hipócrita ele é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, né? Que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, né? Qualidades ou sentimentos que não possui, né? É um cara que está fingindo, a pessoa falsa, está simulando alguma coisa. Então esses são os hipócritas, né? Que a palavra também vai mostrar que assim eram os fariseus, né? Então o que o Senhor fez esse exemplo nessa mensuração aí em relação aos fariseus que procuravam os melhores lugares nas praças para, né, tinham aquele horário certo deles orarem e eles procuravam estar naquele lugar que todo mundo visse, eles iam falar bonito, né, e fazer aquela oração bonita para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha como esse homem é santo, né? Então eram isso, então eles queriam ser vistos pelos homens, a intenção dele estava mais nisso do que em entregar realmente uma oração verdadeira diante do Senhor. O versículo 6 vai dizer: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, né? Então, assim, é diferente da situação de dar esmolas, né? Que a situação de dar esmola tá eu e outra pessoa, né? Tá, vai estar eu e a quem recebeu a esmola. Então, a questão é que fique só entre nós isso aí e não esteja passando para outras pessoas tocando trombeta em relação a aquela esmola que eu dei. Já em relação à oração não, a oração ela é eu e Deus, né? Não, ela não tá, o Senhor não está proibindo de orarmos em público, né? A gente participa de culto de oração, a gente participa de uma reunião virtual, por exemplo, se ora no início, se ora no fim, a gente faz uma visita a uma pessoa que está enferma, né? E ali junto com outros irmãos, a gente faz uma oração pedindo para que Deus restaure a saúde daquele irmão, daquela irmã. Então, assim, mas a questão está na intenção do coração. Nós temos realmente estar com o coração quebrantado para entregar uma oração verdadeira diante do altar do Senhor, diante dos pés do Senhor, né? E a oração é uma forma de nos relacionarmos com Deus, de procurarmos ter é, intimidade com Deus, né? A gente tira o exemplo do nosso cônjuge, né? A gente normalmente vê as pessoas e diz, olha, fulano e Beltrana é a tampa e a panela, mas por quê? A gente com o convívio vai ficando parecido um com o outro, né? Eu e minha esposa, as pessoas que nos veem vão ver que a gente tem muita coisa que a gente somos iguais, embora tenhamos nossas diferenças, mas muitas coisas somos iguais. Por quê? Porque é o convívio, é a conversa, é o dia a dia. E assim também é com Deus. O Senhor quer que nos relacionemos com Ele para que cada vez venhamos a ficar mais parecido com Ele, né? E a oração é um desses meios. E o Senhor quer que a gente realmente esteja conversando com Ele, sinceramente, se abrindo para Ele, né? E também parando para escutá-lo, né? João capítulo 4, versículo 23 diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, né? E aí a palavra, voltando aqui para o texto de hoje, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, né? Então a gente viu essa questão de João, que é a questão de os verdadeiros adoradores, e a questão do Pai que vem em secreto, eu faço menção agora ao Salmo 139, depois vocês puderem ler, né, que vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Então vai dizer que tudo Deus vê,
Deus, tudo está aos olhos do Senhor. Então o versículo 7 vai dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, em outras versões tem os pagões, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu, na minha infância e adolescência, eu rezava uma sequência. Eu era católico e eu rezava Ave Maria, Pai Nosso, Oração do Anjo e Credo. E fazia isso aí de um jeito tão automático que muitas vezes eu estava já no credo e, rapaz, será que eu rezei o Pai Nosso? Porque assim, eu passei por cima, eu já estava a sequência na minha cabeça, então eu ia no automático. Ou seja, não existia ali um espírito de adoração, de quebrantamento, nada, era só a rotina. Eu vou resumir aqui em rotina, era só o que estava acontecendo ali comigo. Tinha um respeito? Tinha, né? Se eu me propor a fazer é porque eu tinha uma certa consciência de que quem era Deus, mas era aquela coisa muito vaga, né? E fazia essas repetições, né? E para, eu vou dizer até mais para acalentar o meu coração, como eu tenho cumprido com a obrigação, do que para ter entregue uma oração verdadeira diante do Senhor. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Senhor é, diz que não é para fazer vãs repetições. E outra situação de repetição é a questão do mantra, por exemplo, né? Na cultura indiana, sílaba, palavra ou verso pronunciados segundo prescrições ritualistas, né? Tendo em vista uma finalidade mágica ou estabelecimento de um estado contemplativo, né? Invocar uma filosofia mística, um livro sagrado ou um deus, né? É amplamente utilizado em rituais hinduísta e no budismo, né? Então é o mantra, também é usado na yoga e no tantrismo, né? Então assim, não convém, não é para fazer, não é vã repetições, é realmente você entregar o seu coração diante de Deus e fazer uma oração verdadeira, né? Uma outra situação que a gente vai ver é lá com o profeta Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 18, né? Onde se juntaram os profetas de Baal e Elias, né? E fizeram ali, Elias propôs um desafio que cada um fizesse uma oferta para seu Deus e o Deus que respondesse com fogo seria realmente o Deus verdadeiro, né? Então aceitaram o desafio, os profetas de Baal foram e fizeram aquele ritual todo e aquelas repetições e se flagelando e se cortando e Elias, que não tem papas na língua, fazia assim. Né? O versículo 27 vai dizer: e ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então gritem, pode gritar, pode clamar aí, o nome de Baal. E eles foram lá e se acabando e fazendo aquelas coisas todas. E Baal não respondeu, né? Aí Elias foi, depois de tudo isso, mandou molhar o altar, voltado ao Senhor, e o Senhor, ele orou uma vez e o Senhor foi e respondeu com fogo, e todo mundo viu que o Senhor é Deus, né? Então, não é autoflagelo, não é, Deus não quer nada disso. Deus quer realmente um coração quebrantado, um coração voltado a adorar a Deus. E a oração nada mais é do que conversar com Deus, argumentar com Deus, e Deus quer que argumentemos com Ele, né? Ele quer que nos relacionemos com Ele, né? Como um filho se relaciona com o pai, né? Não é tão bom quando nossos filhos vêm e nos contam um problema e a gente, diante da nossa experiência, a gente vem e consegue ajudar, diz, ó, meu filho, o caminho é esse, faça assim, 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 você vai se dar bem. E a gente se alegra quando o filho faz exatamente o que a gente mandou e ele realmente se dá bem, né? Agora isso nós que somos pais, que somos humanos e somos falhos, dizemos essas coisas e tem tudo para dar certo. Imagine nosso Pai Celeste, que é conhecedor de tudo, né? Quanto mais ele não tem para nós quando nós o obedecemos, né? Aí da mesma forma, quando a gente manda um filho fazer algo, o filho faz diferente e quebra a cara, a mesma coisa acontece quando a gente chega e entrega a Deus, Deus coloca no nosso coração que é para fazer assim, aí a gente faz de outro jeito. Aí a gente vai e se dá mal. Por quê? Porque a gente não fez a vontade
do nosso Pai. Lucas 18, versos do 1 ao 7 vai dizer: E disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade em um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse-lhe o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, o Senhor, ele aqui nos dá autorização para que a gente venha realmente a buscá-lo de noite e colocar sempre nossas causas diante dele. Agora argumentando, falando: Senhor, essa é a minha necessidade, Senhor, o Senhor sabe de quanto eu preciso disso, né? E não com vãs repetições, mas realmente em espírito e em verdade. O versículo 8 vai dizer: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que vos peça, né? Então, mais uma vez, eu faço menção ao Salmo 139, aí o versículo 4 vai dizer: Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, e eis que logo o Senhor, ó Senhor, tudo conheces, né? Então, Deus sabe exatamente o que precisamos, né? Até se pedirmos algo diferente, mas ele vai nos dar o que a gente precisa, né? A gente pode estar pedindo algo que a gente realmente não seja nossa necessidade, mas o Senhor vai nos suprir exatamente em algo melhor do que a gente espera, né? Então, irmãos, até aqui, até o versículo 8 é a primeira parte, né? A segunda parte, a gente vai ver como devemos orar, né? E aí vai vir para o modelo do Pai Nosso, né? Mas aí para que esse vídeo não fique muito longo, a gente vai parar por aqui e eu espero que os irmãos acompanhem também o próximo vídeo para ter o estudo completo dessa questão da oração. Amém? Então que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.